Dia! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um programa E Agora José, para quem acredita no poder das redes. Nós estamos aqui hoje reunidos novamente com uma grande convidada, uma pessoa que tem um trabalho incrível aqui em todo o Brasil, na verdade, né? Que é a Daniele Alonso, desculpa, a doutora Daniele Alonso. Ela é advogada colaborativa, ela é mediadora pública e privada, mediadora a nível avançado pelo ICFML, consteladora sistêmica, sócia-diretora do IPMEC, que é o Instituto Paulista de Mediação e Cursos, coordenadora de cursos de pós-graduação em mediação e MASC, que são métodos alternativos de solução de conflitos, professora universitária, autora e coautora de livros e artigos, pós-graduanda em Direito Civil e Processo Civil, pós-graduada em Direito Sistêmico. O currículo não acaba, gente. Mestranda em Comunicação com pesquisa em Comunicação Não Violenta, doutoranda em Mediação Familiar, presidente da Comissão de Mediação e Direito Sistêmico da OAB São Paulo. Eu acredito que ela já está aqui. Como vai, doutora? Eu vou aqui te convidar. Deixa eu encontrar ela aqui. E nós estamos importantíssimo e bastante atual. Ela está entrando. Seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia. Tem que ficar assim para aparecer teu rosto. Assim tá Tudo bom? bem? Tá sim, um privilégio te receber aqui no programa. Seja muito bem-vinda. Vamos falar aqui sobre algo de grande valor, né, que é a mediação online. As pessoas querem saber bastante a respeito disso. E os conflitos familiares em tempos de Covid-19, né? Como que tudo isso está acontecendo. Então, num primeiro momento, só para fazer essa introdução, esse programa ele está acontecendo todos os dias às 10 horas, aos sábados às 11 horas. Tem um pessoal do mundo inteiro, tem gente da Espanha, da Itália, acompanhando a gente, né? E nós estamos trazendo essas informações que estão sendo de grande valia mesmo. E eu queria que a doutora falasse um pouquinho hoje, né? Como é que está sendo esse movimento da mediação, como é que está acontecendo a parte judiciária, né? Dos conflitos de família. Seja... Bom dia a todos. Queria agradecer aqui a doutora Vanessa o convite. A doutora Vanessa é uma pessoa muito querida, nós temos muitas coisas em comum, uma pessoa que tem uma conexão empática, né? Doutora Vanessa, logo que a gente se conheceu, então eu fico muito feliz de estar aqui com você, com vocês, né? Agradeço a todos que estão aqui entrando e participando. É uma honra para mim fazer parte aqui do teu programa, né? Obrigada. Essa questão dos conflitos familiares, doutora Vanessa, de fato tem sido um tema recorrente já há bastante tempo, e eu acredito que esteja mais aflorado ainda neste momento que nós estamos vivendo, né? E este formato de mediação online também é um tema bastante atual. Afinal, é a plataforma, é a forma como nós podemos colaborar, né? Então, aqui é que a mediação, para quem acredito que muitos conheçam, né, mas é um MASC, né, como a doutora Vanessa falou no início, quer dizer, um meio adequado de solução de conflitos, ao lado de várias outras possibilidades que existem, adequadas também de solução de conflito, que não sejam o judiciário, né? Então, a mediação está ao lado da conciliação, da negociação, da arbitragem, a da justiça restaurativa, das práticas colaborativas, o direito sistêmico, hoje as oficinas de parentalidade, a gente também já identifica como um meio adequado aí na colaboração, da solução dos conflitos. Então, a mediação, ela é o procedimento, né, no qual um terceiro imparcial colabora com técnicas e ferramentas adequadas para a solução dos conflitos. A mediação, ela não está voltada para diretamente uma composição, um acordo, mas sim para a gestão e solução do conflito. Existe uma preocupação, não uma preocupação, mas existe uma atenção do mediador, né, para colaborar no restabelecimento daquele diálogo rompido, no restabelecimento daquela relação
que se encontra com problemas. E dentro da área de família, onde existe uma relação duradoura, né? Existem sentimentos, mágoas, né? Existem expectativas, necessidades muito específicas. As técnicas e ferramentas do mediador na área de família são técnicas específicas e adequadas para o restabelecimento, muitas vezes, desta comunicação rompida, né? A mediação familiar, ela tem este perfil, né? Ela tem este jeito de buscar a transformação, que as pessoas compreendam o conflito que passam como uma possibilidade de transformação interna. Porque vamos lembrar, né, Vanessa, que o conflito, ele não é negativo, muito ao contrário. O conflito é uma excelente oportunidade. É uma excelente oportunidade de transformação, reflexões internas, de reavaliar as necessidades. É uma excelente possibilidade de transformação. O que muitas vezes... Exato. O que não é bom é o confronto, né? O conflito é positivo. O confronto, né? E a comunicação que é violenta, a comunicação agressiva, a ausência de diálogo, a falta de conexão empática entre as pessoas que estão no conflito, isso acaba sendo desgastante para as pessoas. Mas o conflito, dependendo da forma como as pessoas encaram, pode ser altamente positivo. Então, o que a gente vem percebendo neste momento que nós estamos vivendo agora da pandemia é uma reavaliação, talvez, né? Eu tenho participado de algumas mediações privadas e venho percebendo que as coisas estão muito afloradas, né? Que tudo está muito mais profundo. As reflexões estão sendo feitas de uma forma muito mais profunda. E talvez não seja que os conflitos estão maiores. Os conflitos já existiam de alguma forma, talvez mais velada. As pessoas às vezes não tinham nem tempo e o espaço que morava, né, para pensar nas próprias necessidades, né, nas expectativas em relação a um casamento, por exemplo. Então, no momento da pandemia, o que eu percebo é que casais que estavam bem antes da pandemia utilizaram, né? Estavam bem mesmo. Estavam bem. Utilizam esse momento como algo transformador, positivo, benéfico. Mas mudança de nível, né? Como uma mudança de nível no relacionamento. Como uma mudança de nível, um upgrade aí dentro da transformação interna. E encaram isso como uma oportunidade de estar mais perto da família, de ter momentos íntimos maiores, de participar das coisas um do outro. A divisão de espaços acaba sendo até positiva, porque isso já tinha algo muito positivo na relação antes. Agora, relações que às vezes estavam bem, essas sim, entre aspas, né, que não estavam tão bem, aparentemente estava tudo bem, mas a correria, o dia a dia, a rotina, né, as pessoas mal se viam, mal às vezes conviviam no mesmo ambiente, não almoçavam nem jantavam juntas, acordavam já correndo cada uma para sua rotina. Seu mundo, né? Eu chamo de mundos. Cada um para o seu mundo, totalmente desconexos, mas convivendo na mesma casa. Isso. Tirando fotos juntos. Então, tudo que poderia acontecer, né? De ter um conflito naquele momento, não era nem adiado, não era visto. Era colocado debaixo do tapete, porque não se dava tempo de pensar até nas próprias necessidades, né? As pessoas tinham dúvida em relação ao que tinham de expectativa em relação até ao seu cônjuge. Então, este é um momento agora em que eu percebo que estes casais que estavam vivendo bem, né? Agora existe uma revisão das expectativas. Nós estamos vivendo um momento de revisão dos valores, reflexão sobre as próprias necessidades, uma reflexão sobre os próprios sentimentos. E muitas vezes a comunicação não violenta ela já fala para a gente o quanto é difícil a gente falar das nossas necessidades e dos nossos sentimentos sem julgamentos. Então, falar do que
realmente a gente sente, sem apontar o outro como o suposto causador do sentimento, porque sentimento puro, sentimento verdadeiro, né, dentro das premissas até da comunicação não violenta, do Marshall Rosenberg, sentimento puro não é o sentimento que a gente tem baseado no que o outro faz. Sentimento primário, né, amor, tristeza, os sentimentos verdadeiros, eles são individuais, eles são nossos, né? Eles não são causados por outra pessoa, eles são por expectativas e necessidades que nós temos e que não são atendidas, não pela conduta do outro, mas porque eu tenho necessidade, e essa necessidade eu não estou nem conseguindo falar qual ela é. As pessoas têm dificuldade de falar o que necessitam e quais são os seus sentimentos, né? Para fazer pedidos, inclusive, claros aí às pessoas, ao seu cônjuge, né? Objetivos, né? O que eu preciso, o que eu quero, né? E aí, por não saber se comunicar, por não ter treinado essa habilidade, porque é uma habilidade, né? Por não ter treinado, então, quando chega um momento como esse, que as pessoas chamam de confinamento, eu não vejo dessa maneira, mas quando o sofrimento é tão grande, realmente é um confinamento. A pessoa está presa, está sendo punida, né? Porque é esse o sentimento de punição. Punição e ficar com a família. Na verdade, assim, as pessoas que encaram o lar, a casa, como uma prisão, talvez seja o momento de rever a forma como está vendo o seu lar e a sua família. Porque se algo se é negativo, você ter que conviver no ambiente do teu lar, da tua casa, 24 horas por dia, com teus filhos, com a tua família, tem algo para se rever. Porque é algo doente, né? Eu não falo também confinamento, eu gosto de falar convivência profunda. Uma convivência, bastante profunda aí o dia todo. Existem famílias que estão dando um show de convivência, né? Existem famílias, esses dias eu tive contato com uma família que eles têm o horário da dança, né? Todos os dias eles gostam de fazer exercícios e não estão fazendo, né? Moram num conjunto muito pequeno, tem como descer e fazer uma atividade esportiva. Então, eles, 1h da tarde, eles colocam uma música bem alto, são 2 filhos adolescentes e o casal num apartamento bem pequeno, e eles dançam. E eu falei assim, o que vocês sentem dançando? Ele falou, é ótimo, porque eu faço o exercício diário que a gente estava acostumado a fazer, a gente se diverte, se abraça, e aí a gente pensa, tópico. Quem consegue, na verdade, com tudo isso que está acontecendo, com as preocupações e ver, na verdade, aí notícias alarmantes, notícias preocupantes todo dia no jornal e consegue estar todos os dias numa certa hora, né? Ai, a Daniela mundo aqui da Alice, né? No País das Maravilhas. Não, isso é possível, porque nós temos 2 caminhos na nossa vida em tudo. Nós temos o livre-arbítrio. É uma escolha, né? Daniele, eu vou te contar uma coisa. Você sabe que aqui em casa, né? Você trouxe, eu vou trazer um pouco aqui da minha intimidade. Aqui em casa tá sendo maravilhoso. Nós criamos momentos assim incríveis. A gente tem, por exemplo, além da dança, né? Eu coloco zumba, eu também faço isso. E aí fica eu e as crianças, eles acham um barato, né? E meu marido não participa do momento da dança. Ele fica sentado olhando, fica eu e as 2 crianças, pra lá e pra cá, né? Dançando. Então a gente faz o exercício da dança, a gente tem o momento da oração, que é a conexão com Deus. E aí a gente para, a gente coloca louvor, e a gente canta, e a gente dança, e a gente se pega no colo, e a gente se abraça. Então, na verdade, está sendo um momento incrível. Aqui em casa, nós estamos nos conectando, conflitos estão aparecendo, e aí a gente coloca em prática tudo aquilo que a gente usa no trabalho, né? A gente usa a CNV, né? A comunicação não violenta, a gente usa a mediação de conflitos para os outros, aí chega a hora de fazer em casa também. E aí você vê funcionando e mudando de nível, indo para uma situação melhor. Então, assim, nós estamos vivendo, neste momento, o upgrade, não só na família, como no trabalho também. Por quê? Porque eu já desenvolvo esse trabalho há alguns anos, mas eu não tinha disponibilizado isso pela internet.
Então, olha que bacana. Se não fosse essa situação, nós duas não estaríamos aqui trazendo um conteúdo tão rico para as pessoas, abrindo para elas novas possibilidades de resolução de conflitos e a mediação de conflitos, ela vai muito além, né? Ela pode ir como técnica como você falou, para casos que nem tem conflito, mas querem melhorar a situação. Então, podem estar com um mediador, que é alguém que está preparado, conhece as técnicas. Eu costumo falar para os meus clientes assim: vocês vão fazer um mergulho, eles vão entrar no mar profundo. Não se sabe o que tem lá. A gente imagina, né? Tem peixe, tem arraia, mas você não sabe o que você vai encontrar. E se você vai encontrar alguma coisa que você nem sabia que existia. Então, não é melhor você mergulhar na companhia de um mergulhador profissional? Porque ele conhece a técnica, ele não vai te livrar se você der de cara com um tubarão e não tiver jeito, ele vai junto. Mas pelo menos ele conhece o caminho e técnicas para você se livrar daquela situação perigosa. Ou para você melhorar e ter uma experiência muito mais interessante durante o mergulho. Então, uma das coisas interessantes que eu quero colocar aqui é a visão também dos profissionais de direito, né? Porque esse vídeo ele vai ficar disponível depois. Então, muitas pessoas não assistem ao vivo, mas assistem depois. Então, muitas pessoas vão ter acesso ao que a gente está falando. E profissionais mesmo, eles podem estar indo atrás deste conhecimento, se não são mediadores ainda, mas buscar o curso de mediação porque tem esse olhar ampliado, você abre suas possibilidades. Nós vamos voltar dessa pandemia para um outro mundo. Vai voltar uma nova humanidade para um novo mundo, é tudo novo. E eu enxergo a mediação, e principalmente a online, como um caminho incrível para os operadores de direito, né? Não só de direito, mas no meu caso eu trago direito porque a gente trabalha com questões muito profundas, né? São sempre problemas, mas no sentido de vir como prevenção. Eu trabalho bastante com a prevenção, Daniele. Eu levo muito para os meus clientes isso, porque você só vai me procurar quando a coisa estourar e você estiver cheio de dor. E aí a gente ainda vai ter que trabalhar suas dores primeiro, né? Então, vem primeiro, né? No sentido, depois eu vejo aqui, Fábio. O Fábio colocou uma coisa importante, mas deixa eu só concluir aqui meu pensamento. Vem logo e previne, já coloca ali as ideias, os projetos, por exemplo, em relação ao patrimônio de família, que é uma questão que dá muita confusão, né? Questão de inventário, gente, não é mais necessário fazer inventário. Você faz um planejamento sucessório, ninguém vai ter dor de cabeça, né? Tem toda uma questão, os holding familiar, e tudo isso pode ser feito por meio da mediação, né? Caso, o Fábio falou o seguinte, e agora a Daniela é a pessoa totalmente indicada para responder. Ele falou a respeito da ata da mediação, que às vezes na mediação existe um acordo, eu acredito que é essa a ideia dele, em como fazer esse acordo se cumprir, porque às vezes a pessoa faz o acordo ali e depois, né, ela descumpre até sentença judicial, né, o caso das visitas, por exemplo. Então, Alice, primeiro eu queria te parabenizar pela tua experiência que você falou pessoal e da dança e da esse momento como uma aproximação aí com os filhos e o marido fica ali vendo vocês dançando. Parabéns, muito bacana. Você está utilizando da melhor forma possível o momento que é triste, que é preocupante, que tem muito para a gente pensar, mas podemos sim levar alegria porque é um processo interno, como a gente falou. Então, primeiro, te parabenizar. Em relação a essa questão, a pergunta, eu estou vendo aqui, vi uma outra pergunta também, como pedir uma mediação, a questão da ata. Então, estou lendo aqui rapidinho, eu vou tentar responder um pouquinho. Daniela, só, rapidinho, teve só mais uma para você emendar. Que trouxe uma experiência, que participou de uma mediação e o advogado da outra parte ameaçou essa pessoa e desqualificou essa pessoa com falsas acusações no meio da mediação. Puxa vida, que pena, né? Vou tentar responder as três, então, na mesma sequência de raciocínio. A gente precisa explicar, né? Precisa dizer direitinho que existem dois tipos de mediação, né? Existe, quer dizer, é um tipo só, mas existem duas formas, né, de se fazer a mediação.
a mediação pública, judicial e a mediação privada, né? A mediação pública, ela é feita em sejusques, né? Centros Judiciários de Solução de Conflitos, que ficam dentro de fóruns, e normalmente os sejusques, quase todos os sejusques, pelo menos no estado de São Paulo, hoje tem um setor pré-processual e um setor processual. O pré-processual é aquele que as pessoas chegam no próprio cartório do sejusque e falam que gostariam de bater um papo, de conversar, né? De fazer um convite para outra parte comparecer ali naquele sejusque, e elas normalmente vão, nesse pré-processual, sem um advogado. Por quê? Porque elas não querem, na verdade, naquele momento, ainda entrar com uma ação. O pensamento, a reflexão deles naquele momento, eles querem fazer isso dentro de um ambiente judiciário, mas querem conversar, querem ouvir a versão da outra parte e querem fazer isso intermediados pela figura de um mediador. Então, é pré-processual, ela antecede a decisão da pessoa de entrar com o processo. Ela não está certa ainda que ela quer entrar com o processo. Então, é convite, a outra pessoa pode comparecer ou não, o procedimento é voluntário, aliás, a voluntariedade é muito importante na mediação, ninguém é forçado a comparecer e nem a permanecer no procedimento da mediação, até porque só dá certo se realmente tem essa voluntariedade e a compreensão plena das pessoas em relação ao papel ali de cada uma. A mediação é um procedimento que dá voz aos mediandos, às partes, né? Existe o protagonismo das partes na solução dos seus próprios problemas. Não existe uma decisão de um terceiro, não existe um julgamento, né? E o mediador tampouco aconselha nem indica caminhos na mediação, né? Na mediação, por exemplo, na área familiar, ele simplesmente é aquilo que eu falei no começo, ele é um colaborador que, conhecedor de técnicas e ferramentas próprias, ajuda, colabora aquelas partes a voltarem a conversar, a se respeitar, a refazer aquela relação e aquele diálogo rompido. Então, na pré-processual, caso as partes conversem, solucionem o seu conflito e cheguem a uma composição, é feita sim uma ata, na verdade um termo de acordo, isso é assinado pelas partes. Isso eu estou falando do judicial pré-processual, quer dizer, dentro do ambiente judiciário, mas no pré. É feito, então, uma ata, né, assinado pelas partes e pelo mediador, e isso sim é levado para o juiz, né? Normalmente no pré-processual são os juízes coordenadores dos sejusques, né? Não juiz diretor do fórum. Cada sejusque tem o seu chefe de cartório, o seu gestor, e tem o seu juiz, que também é um juiz coordenador do sejusque. Então, normalmente, os pré-processuais, na maioria dos sejusques, vai para esse juiz, ele homologa, e a partir do momento em que ele homologa, isso vira um título executivo judicial, que caso seja descumprido, as partes sim podem, na verdade, entrar com cumprimento de sentença, né? Isso no pré-processual. No processual, já tem ali um processo em andamento de alimentos, uma questão de guarda, uma partilha, né? Uma questão envolvendo visitação, né? E convivência. Hoje a gente nem fala mais tanto visita, né? A gente fala regime de convivência. Então, tem uma questão legal ali, né? Voltada à convivência. E já existem advogados, na verdade, contratados, já teve o ajuizamento de uma ação, as partes realmente decidiram entrar com uma ação, uma delas, né, teve esse movimento dessa intenção de entrar no judiciário, mas o juiz encaminha o caso para o Sejusc, para um mediador público. Da mesma forma como acontece pré-processual, né? Os advogados, inclusive, é importante ressaltar o papel importante dos advogados, porque dentro de um procedimento judicial, o papel deles é fundamental. Tudo que for questão jurídica envolvendo uma eventual composição, as consequências, os efeitos, devem ser analisados pelos advogados, né? Pelas partes, que são os protagonistas ali, na verdade, da questão, mas questões jurídicas, as partes têm dúvidas com questões jurídicas. E o mediador, que é advogado também, não pode de forma alguma orientar juridicamente. Não é papel dele. Cada coisa no seu lugar. Quando o mediador advogado está como mediador,
Ele não está como advogado, né? São sapatos, como a gente brinca, a gente tira um sapato para colocar outro. Tem o sapato do mediador, tem o sapato do advogado, e a gente não coloca um pé de cada, senão eticamente está ferindo a questão como advogado e eticamente está ferindo também a atuação como mediador, né? Então, caso as partes façam uma composição dentro do ambiente judiciário, dentro de um sejusque processual, isso também é feito uma ata, um registro, né? E também é homologado pelo juiz. Se tem menores envolvidos, passa pelo Ministério Público, né? Para o promotor de justiça dar um parecer, opinar ali favoravelmente ou não aquela composição que as partes chegaram, o juiz homologa, isso se transforma numa sentença e também vira um título executivo judicial. Então, tudo isso dentro do ambiente judiciário, tudo é registrado por ata, existe segurança jurídica plena, tá? Agora, dentro da mediação privada, existem vários mediadores privados. O mediador privado, ele pode ser um autônomo, a gente chama de mediador ad hoc. Mediador ad hoc é aquele autônomo que monta o seu escritório e trabalha como um autônomo, né? Mediador ad hoc. Não tem nada a ver com advogado ad hoc dentro da advocacia, né? Mediador ad hoc é o autônomo. E o mediador ad hoc pode ser procurado pelas partes, então, e ele vai fazer esse convite, ele vai fazer esse procedimento, intermediar esse procedimento da mediação dentro de um âmbito privado, né? As partes podem ser advogados ou não, é importante falar. É muito bom quando tem o comparecimento dos advogados e as partes veem a necessidade de, né, e tem essa vontade de comparecer com o advogado, porque toda a questão jurídica vai ser tratada com eles. O mediador também não pode dar orientação jurídica ali na mediação privada, né? Mas pela lei, se a gente for literis pela lei, na mediação pública é obrigatório, né, ter a presença do advogado. Na mediação privada, eles falam que pode estar acompanhada ou não. Então, enquanto um deve, o outro pode, né? A lei de mediação é a legislação que é mais voltada para a mediação privada, de um modo geral. E o Código de Processo Civil, de um modo geral, é mais voltado para a mediação pública, judicial. Então, enquanto uma legislação fala que deve ter o comparecimento do advogado, na lei de mediação fala que pode, né? Então, na mediação privada, partes chegaram a uma composição, também vai ser feito um registro, uma ata, e nesse momento, por exemplo, existem mediadores que nesse momento falam, agora você precisa levar isso para um advogado. E, na minha opinião, é o procedimento correto, é o procedimento adequado, né? Porque o mediador não vai fazer um termo de acordo, ainda que seja advogado. Ele vai estar colocando um sapato em cada pé, né? Então, termo de acordo é feito por advogado. Então, Eu acho que foi esse o caso do Fábio, viu? Eu acredito que foi esse o caso do Fábio que ele colocou aqui, que ele não teve uma ata. Então, provavelmente não tinha um advogado com ele, não tinha alguém para poder fazer isso. Só dar um abraço aqui no professor Rocha e na Regina, uma advogada amiga muito querida, há muito tempo que eu não falo com ela. Seja bem-vinda. Então, na mediação privada, Vanessa, é importantíssimo ter esse registro para que haja segurança jurídica das partes, né? E esse termo de acordo que seja feito por um advogado. Não obrigatoriamente por dois advogados, pode ser feito por um. Se as partes chegarem numa posição e já tem, na verdade, uma composição Claro. de acordo, elas podem, na verdade, contratar um advogado em comum que vai ali fazer um termo de acordo. E aí, se tiver menor envolvido, ou se as partes tiverem bens, ou se tiverem a intenção, o desejo, essa necessidade de ter homologação, mesmo que não tenha bens para partilhar, mesmo que não tenham menores, mas querem, na verdade, ter esse título executivo, se entra com um pedido de homologação. E estas homologações têm sido feitas de uma forma muito rápida pelos juízes. Quando chega um termo de acordo, uma composição e uma petição de um advogado pedindo a homologação de um termo de acordo da mediação privada. Na pública também tem sido rápido, na privada também. Então, existem três formas, respondendo a uma pergunta que tinha sido feita, como eu posso pedir uma mediação? Ou no ambiente público, através do pré-processual,
ou se entrar com um processo, né? Mas se não tiver essa vontade de entrar com um processo, pode ir para a mediação privada. Eu incentivo muitas pessoas, Vanessa, para irem realmente para a mediação privada. São 3 formas que se pode buscar um mediador privado, extrajudicial, né? O mediador ad hoc, aquele que trabalha de forma autônoma, o mediador que trabalha dentro de uma câmara, né? E o mediador que trabalha dentro de uma empresa. Eu, no meu caso, por exemplo, eu tenho uma empresa de mediação, porque como eu atuo na área familiar e na área empresarial, alguns clientes pedem notas fiscais, né? Aliás, a maioria dos clientes precisa. A maioria pede nota fiscal. Então, eu faço através de pessoa jurídica, através da minha empresa, a mediação privada. Né? Então, existem essas 2 formas. É muito importante que seja feita uma ata, sim, dentro do judiciário e que haja um termo de acordo feito, na verdade, no privado, para ter aquela segurança. Agora, existe uma outra questão que eu queria levantar, Vanessa, que é importante, que, assim, por vezes, algumas vezes, né, não é mais nem necessário um termo de acordo. Né? Existem essas situações. As partes, elas ficaram tão bem resolvidas, às vezes foram várias sessões, foi realmente uma mediação transformadora na vida desse casal. E eles falam, eu não preciso mais de acordo, você precisa? Né? E os 2 sentem que uma folha de papel, naquele momento que chegaram, não vai mais significar nada. Porque foi tudo tão profundo e tão transformador que talvez não tenham mais necessidade. E isso, então, não significa que não teve êxito na mediação. Pelo contrário, teve tanto êxito que uma folha de papel foi... Não faz sentido. Né? Mas E eu vou te falar, Daniela, que eu tive várias experiências assim. Não é tão difícil, não, porque na maioria dos casos, o maior problema é a falta mesmo de comunicação. Não houve essa habilidade, por isso tanta confusão que veio depois. Então, com a mediação, é possível conectar essas pessoas e elas aprenderem, né? Elas começam a se comunicar e começam a perceber o outro. E chegar nesse nível de transformação, isso elas levam para a vida delas, porque elas aprendem a se comunicar, elas aprendem a escuta ativa, né? Elas aprendem como colocar, através de palavras, as necessidades delas. Então, elas vão levar isso para a vida, é realmente uma transformação. Eu presenciei muitos casos assim, e a gente sai de lá transformado também, né? Porque conforme você está ouvindo todo aquele conflito, você está ali, nossa, tal. Quando realmente você vê a transformação, você também é tocado, né? Sua alma também é tocada pela transformação. Claro, eu acho que tudo faz É parte um trabalho incrível. de vida de todos nós, né? Eu tenho um colega mediador que dá aula até nos nossos cursos de capacitação e ele usa muito uma expressão que o mediador é um praticante reflexivo, autorreflexivo. Quer dizer, a gente olha para dentro, né? Nós olhamos para dentro o tempo todo. E eu ainda tenho essa visão como consteladora, sistêmica, né? Então, assim, é muito importante que a gente entenda que mesmo situações de mediação, existem emaranhados nossos, muitas vezes. Isso que tá lá trabalhando, né? Um sistema familiar alheio, que a gente tem uma reação, às vezes, diferenciada, aquilo não é só deles, aquilo revela né, na gente mesmo, porque nós temos os nossos pontos cegos, nós temos os nossos emaranhados, nós temos as nossas questões. E é muito importante separar o que é meu e o que é do outro, para ter realmente uma mediação imparcial, né? Então, agora, dentro dos vários tipos de conflitos familiares que a gente vem percebendo, doutora Vanessa, hoje, né? Nesse momento de pandemia, não é muito diferente do que acontecia antes da pandemia, quer dizer, são conflitos parecidos, envolvendo alimentos, envolvendo guarda, mas existe uma diferença, existe uma questão diferente. Aí eu vou falar um pouquinho da mediação online na sequência também, né? O que é o R e o que é mediação online e as plataformas, falar um pouquinho disso. Mas o que eu venho percebendo? A gente sempre falou há muitos anos dentro do ambiente da mediação, dentro do ambiente jurídico, sobre questões envolvendo guarda, envolvendo visitas ou convivência, envolvendo, às vezes, destituição de poder familiar, envolvendo pedido de guarda, né?
Mas hoje existe, como eu falei no início, que existe um afloramento, né, e uma revisão dos valores, das expectativas e das próprias necessidades nossas, também estas questões elas vieram com outro viés. Então hoje, por exemplo, as famílias estão conversando, os pais com as mães, o ex-casal, ela tem uma questão a mais para falar em relação a alimentos, que é a dificuldade financeira que muitos estão passando. Quer dizer, como que um autônomo paga alimentos? Mas a criança tem os gastos, na verdade, normais, independente do pai ou da mãe ser autônomo, né? Então, existe uma dificuldade no cumprimento das obrigações de um modo geral, e as obrigações alimentares, elas vêm dentro desse conjunto. Então, existem pessoas que estão com salários reduzidos até 25%, 30%, conforme hoje a gente... 50%. Né? Até 50%, 25%, 30%, 50%. Tem pessoas com suspensão do contrato de trabalho, tem pessoas que foram demitidas, existem os autônomos que estão há 2 meses sem produzir e sem receber nada. E como que a gente conversa diante desta situação de impossibilidade, né, de alimentos, de pagar alimentos de um lado, mas a necessidade que a criança continua tendo, né? Essa adolescente continua tendo os seus gastos normalmente. Foram algumas escolas, inclusive, que abaixaram, né, os seus valores, que fizeram negociações com redução de mensalidade. Algumas reduziram só um pouco, outras não reduziram nada, né? Mas não teve suspensão de pagamento de mensalidade para ter suspensão de pagamento de alimentos. Mas como olhar para o pai ou para a mãe que às vezes estão sem receber nada? É preciso muita mediação, né? É preciso empatia, porque a empatia verdadeira, né, doutora Vanessa, não é aquela onde a gente só coloca no lugar do outro. É aquela que a gente se coloca no lugar do outro com as dificuldades do outro, com a vivência do outro, com a visão do outro, e com tudo que o outro está passando. Se colocar no lugar do outro, fica um pouco raso. Quando a gente fala assim, empatia é se colocar no lugar do outro. Talvez seja fácil você imaginar o que o outro está vivendo e passando. Mas realmente se colocando no lugar dele, Vivenciar. com a aflição, com tudo do outro, é muito diferente. Nível de consciência, né? Com todas as circunstâncias ao redor. Exato. Então, assim, a gente vem percebendo muito pedido de mediação com esse tipo de conflito, envolvendo a dificuldade de pagar alimentos de um lado e a necessidade, né, da criança ou do adolescente em relação ao recebimento desses alimentos. Uma outra doutora, deixa eu só fazer uma colocação importantíssima, que o nosso tempo ele voa. Em relação à visita, né? Não a visita, a convivência, mas essas liminares que saíram aí deferindo para que esses pais não tenham acesso ao filho durante o período de pandemia. E pode ser feito através dessa mediação online para alterar essa situação. Isso, e essa é uma situação típica que comporta, na verdade, uma boa conversa, né? Estas conversas, esses diálogos que são possíveis e devem ser feitos nesse momento, tem que levar em conta o bem-estar da criança e também a necessidade de convivência, porque faz parte do bem-estar da criança ter convivência com o seu pai e com a sua mãe. Às vezes a gente fala bem-estar é proteger, na verdade, do que está acontecendo no mundo externo, né? Do coronavírus. Mas o bem-estar da criança também é ter contato com esse pai. Ela fica... Tá nas emoções, né? Na formação. Eu fiz uma mediação privada esses dias que tinha uma criança com depressão. Era uma criança de 11 anos que ela estava fazendo um acompanhamento terapêutico com um psicólogo, sofrendo de depressão, de saudade e ausência do pai. Então, as pessoas têm que ter vistas e analisadas, porque ninguém melhor do que o pai e a mãe podem saber, né, devem saber o que é melhor para o seu filho. E existem situações alternativas. Uma das técnicas, por exemplo, da mediação, muito típica, é o brainstorming, né? Onde a gente estimula a geração de ideias, de opções, de várias possibilidades que as partes têm.
Às vezes é possível fazer uma visitação, uma convivência diferente do que tinha se estabelecido antes, sem afastar totalmente essa criança, esse adolescente do pai ou da mãe, de uma forma que proteja, né? A gente tem visto na imprensa alguns casos que são emocionantes, de pais que resolveram voltar a morar juntos durante um tempo, já estavam separados há um tempão, e assim, chegou até mim um caso, inclusive, que tinha uma das partes tinha cônjuge já, né? Então, Nossa, 3 filhos. E aí tinha quarto vago na casa e o ex-marido foi. Precisa ter um grau de maturidade, consciência e boa convivência muito grande dessa família para ter um cônjuge atual, um ex-cônjuge, pai de 3 crianças, morando na mesma casa, para evitar que as crianças saiam e entrem em casa e para evitar que também fiquem meses sem ver o pai. Então, assim, eu tive um caso desse também, só que o meu foi diferente em que sentido? Ele tinha uma outra pessoa, mas não tava namorando, entendeu? E aí ele terminou o relacionamento, ele voltou para casa, eles não estão juntos, cada um dorme num quarto, mas o filho teve um problema sério de saúde nesse tempo aqui, faz o quê? Acho que umas 2 semanas, e ele voltou. E ele está auxiliando a cuidar do filho e estão morando lá na mesma casa para não ter essa questão de colocar em risco. quer ver, Eu são achei questões incrível. que são geradas com boa comunicação, com um bom diálogo. São opções que às vezes as pessoas não imaginam que exista, né? Mas existem. Existem várias opções e alternativas para se evitar, né? Na verdade, a não convivência com o pai e também não expor a criança a nenhum risco. São duas coisas que têm que ser medidas, né? Agora, eu também venho percebendo um aumento do número de casos de alegação de alienação parental. Mas é aquilo que eu falei no começo, tudo é mais aflorado. Então, se já vinha alguma coisa com problema neste sentido, agora com a pandemia, então Potencial. mais acirrada, né? Essa questão fica mais aflorada. Um pai ou uma mãe já estavam com dificuldade de ter convivência com o seu filho. E agora existe um governo do nosso estado em que fala para nós ficarmos em isolamento social. Acaba sendo um escape para, às vezes, inconscientemente, não é conscientemente, porque as pessoas não são maldosas a esse ponto, né? De um modo geral, existe a maldade, mas existem pessoas que falam, eu preciso proteger o meu filho a todo custo. E também eu não vou facilitar uma visita com uma pessoa que também eu já estava brigada. E aí existe um aproveitamento da situação para isso ficar pior. E aí a gente vê essas crianças e adolescentes passando por esse processo de depressão, de tristeza. Já estavam antes, porque a alienação parental é extremamente preocupante e ela é altamente lesiva para esta pessoa, para esta criança ou para esse adolescente. E agora com a pandemia as coisas ficam mais ainda. Tudo. Os conflitos ficaram mais acirrados porque tudo veio mais à tona. E se já tinha problema de alienação parental, agora com o isolamento, isso acaba sendo mais aflorado, mais acirrado também, né? E quanto à forma, doutora Vanessa, que você me pediu para falar, né, em relação ao formato online, esse formato online é a forma possível que a gente tem hoje para fazer. Já vinha se desenvolvendo bem há um bom tempo, isso vem sendo praticado no mundo inteiro, não é só no Brasil. Existe Sim. uma diferença de ODR para mediação online. A diferença é tênue, mas é importante explicar para quem não conhece, né? ODR, Online é a mediação online feita numa plataforma criada de forma específica e voltada diretamente para ser feita a mediação. Então, uma mediação privada, Zoom, por exemplo, é mediação online, mas não é ODR. ODR é aquela mediação feita numa plataforma que o mediador, a Câmara ou a empresa criaram especificamente para fazer mediações. Então, todo um preparo dessa plataforma voltado para atender as necessidades do procedimento da mediação. Isso é ODR. A mediação online é a mediação virtual feita em qualquer ambiente virtual, em qualquer plataforma. Zoom, Google Teams, qualquer plataforma que possa ser feita, né? Então, aí chama mediação online. Eu venho tendo uma boa experiência com a mediação online.
é uma coisa que eu confesso que eu tinha um pouco de dificuldade de aceitar antigamente, porque talvez até pelo desconhecimento da prática. Então eu falava, como que eu vou colocar? Porque na conciliação, que são mais casos cíveis, consumidor, cobrança, valores cíveis, eu imaginava a possibilidade da conciliação online, dar certo. Mas eu falei, como eu vou colocar um pai e uma mãe para se falar dentro de uma tela do computador, sem se olhar diretamente e sem eu observar as expressões, porque né, tem um livro muito bom chamado O Corpo Fala, né? Sim, é bom. Eu, como mediadora, eu sou muito observadora, e aí como consteladora também, em relação às expressões corporais. As pessoas às vezes conversam nas salas assim, com as mãos fechadas, com os pés batendo, impaciente. Existem expressões de raiva, de tristeza. O corpo fala, né? E eu falei, como que eu isso num ambiente virtual? Como que eu vou olhar tudo isso, né? E aí, para minha surpresa, como tudo na vida, tem vantagens e desvantagens, como tudo na vida tem benefícios e tem coisas que a gente precisa adaptar, vem dando muito certo. Inclusive com uma facilidade, por exemplo, que é que eu possa olhar, eu não consigo ver o corpo todo, mas o rosto eu consigo olhar dos dois ao mesmo tempo, coisa que numa mediação eu não consigo. Então, E o próprio, exatamente, te dá uma outra amplitude. também, e eles também conseguem se olhar simultaneamente e a visão acaba sendo de alguma forma melhor, né? A gente tem que tomar cuidado com a confidencialidade, é uma coisa que me preocupava no começo, em relação a ninguém poderia gravar ali pela confidencialidade da mediação. Não se pode gravar mediação. Mas aí eu fiquei pensando, eu falei, puxa, mas eu tinha esse controle antes? Eu tinha como garantir que ninguém estava com o celular no bolso gravando a mediação? Então por que eu tô aflita com isso? Exato. Controle de tudo. E como eu não tinha controle antes de que alguém né? Eu também não vou ter agora. Então eu preciso confiar nos meus mediandos e ele em mim, estabelecer combinados, falar bem dos princípios, e um deles é o da confidencialidade, e confiar ali na boa-fé, na transparência, de que as pessoas estão, na verdade, atuando de uma forma verdadeira, transparente, com boa-fé. Porque se o receio da quebra da confidencialidade existe da forma online, também existia na presencial. A gente não tem o controle sobre tudo. E quando eu percebi isso, eu fiquei mais leve. Né? Não tem como controlar isso, como também não tinha controlar antes. Se eu também não consigo observar as reações do corpo da pessoa, né? Ao mesmo tempo, na presencial, eu não conseguia olhar também para as duas Ao juntas. mesmo tempo, exato. Tudo na vida tem os Na dois presencial a lados. gente perde bastante informação porque não tem como fazer isso. E Não. ali toda essa informação fica disponível, porque é uma tela só. E aí, cálculos, é uma coisa também que me preocupava, como que eu vou fazer sessão individual online, né? E às vezes, no começo, eu fechava a tela do computador e o microfone para aquele que eu não estava fazendo cálculos. Não deu certo, porque a outra parte falou, Daniele, tecnologia é falha. Às vezes ele está ouvindo o que eu estou falando. Falei, você tem razão. Comecei a marcar sessões de cálculos individuais com links próprios, em horários diferentes. A outra pessoa nem recebe o link, não tem como ouvir. Então, pronto, as pessoas se tranquilizaram em relação ao cálculo, porque fechar microfone e vídeo não estava deixando o outro tranquilo. Então, assim, eu acabo percebendo que tudo, na verdade, a gente se adapta, tudo tem vantagens e desvantagens. A gente precisa ensinar, explicar um pouco essas ferramentas online, porque uma coisa que sempre me preocupou é se a pessoa estava segura de que ela vai ser bem ouvida, de que ela está entendendo como mexe ali né, no sistema, nessa ferramenta online que a gente está propiciando, para que seja uma coisa leve e que ela tenha um ambiente dentro da casa dela que ela consiga conversar e falar e expor ali o que precisa de uma forma tranquila, né? Que ela tenha a confidencialidade dela mesma na casa. Então, a mediação que a pessoa falou, olha, eu tenho 7 horas da manhã, é o horário que os meus filhos estão, assim, das 7 às 9, que estão tendo aula online. E eu não posso falar com o pai das crianças com elas ouvindo. Então, eu preciso que seja no horário que elas estão em aula. Se for outro horário de tarde, elas podem entrar na sala. E eu não posso fazer sessão de mediação com a possibilidade dos meus filhos ouvirem o que está acontecendo entre mim e o pai delas. Então, eu falei, tudo bem, a gente faz cedo. Então, são ações para atender as necessidades das pessoas. Então, e a mediação online, ela tem um futuro muito grande no mundo, no Brasil. Eu acho que realmente o que está passando
veio para modificar muita coisa, não só interna, mas muitas coisas nesses mecanismos, nessas ferramentas. A gente não vai mexer o mesmo. Muita gente vai pensar, eu preciso fazer isso presencialmente? Ou eu posso ganhar umas horas aqui na minha casa, evitando o trânsito, tendo mais calma. Muita gente vai preferir o formato online de muito. A área educacional já está mudando. Curso de capacitação, Vanessa, que não podia. Curso de capacitação para mediador e conciliador. Só podia para conciliador judicial. Agora o CNJ, dias atrás, fez uma resolução que as escolas formadoras podem capacitar mediadores online. Então, a mim, a IPMEC, para capacitar de forma online, porque, assim, nós vamos ter que oferecer agora esses dois produtos. Quem quer presencial, ok, quando a gente puder novamente. E o online veio para ficar, porque é uma forma da gente ver o setor educacional. Eu acredito que mais cursos de mestrado, pós-graduação, EAD. Aliás, não é nem EAD, a gente criou um formato diferente, né, Vanessa? Porque EAD é gravado, de vídeo, sem interação. Está fazendo ao vivo. Eu tô vivendo isso aí e eu vou te falar, eu não volto mais. Eu estava falando, eu não volto mais para escritório, não volto, porque na verdade eu ganho muito tempo, atendo muito mais, consigo atender pessoas no mundo inteiro ao mesmo tempo, entendeu? Eu não volto mais para escritório. Eu vou ficar agora só no online. Porque eu percebo que eu ajudo muito mais as pessoas, né? Eu tenho um contato muito maior, eu não perco tempo em trânsito, vai ter muitas pessoas pensam menor. Assim, né? Por que eu fazia tanta coisa presencialmente? Puxa, então assim, essas possibilidades que se abriram, né, que facilitou muito a vida, a comunicação. Eu tenho mais tempo para me relacionar com as pessoas, né? E fora o custo que você tem para manter um escritório, você pode utilizar esse valor para manter uma boa plataforma que dê estrutura, né, para as pessoas. E, por exemplo, nós estamos aqui, a gente está respondendo a pergunta, a gente está conversando com as pessoas que estão ao vivo. Então, é uma maneira totalmente diferente. Audiência por videochamada, sim. Eu já participei, Fábio, de várias audiências por videochamada. Sim. Doutora? Tá Podem fazer, isso abriu uma brecha. Tá ruim o som? Tá ruim. Foi dia 28, né, que saiu a lei. Dia 28 agora, de abril. Isso. Então, os juízes já podem fazer audiências dentro do Juizado Especial de Pequenas Causas. Isso abriu também o caminho para mediadores e conciliadores que trabalham dentro do Juizado Especial de Pequenas Causas fazerem tudo de forma online. Ainda não tem uma resolução, viu, doutora Vanessa, para mediadores e conciliadores de Sejusc fazerem as sessões, né, de mediação no formato online. Mas não vai demorar muito, porque eles já estão conversando sobre isso, e os NUPEMECs, né, dos Tribunais de Justiça dos Estados, e o de São Paulo está muito adiantado, eles entendem que é uma questão de tempo. Isso vai ser permitido também. Estão vendo só como vai ser possível ter acesso aos autos para o mediador, vai ter que ter um escrevente, na verdade, participando online. Então, eles têm que regulamentar tudo isso. Mas existe essa possibilidade. Tem plataformas assim que estão facilitando bastante. É só uma questão mesmo de conhecer, aplicar. Como tudo é novo, então está na fase de experimentação, mas em breve isso já vai estar sedimentado e vai facilitar a vida de todo mundo. E o ponto-chave, né, que eu acho muito importante da mediação, que as pessoas precisam, as pessoas assim, as pessoas que não conhecem, o meio jurídico conhecem, mas o cliente final ainda não conhece. O quanto essa ferramenta, esse mecanismo, ele traz soluções e ele resolve para todo mundo, inclusive para o próprio poder judiciário, porque tem muita demanda, né, principalmente na área de família, em todas as áreas, mas é porque eu atuo na área de família e o programa ele tem esse olhar, né, para o relacionamento de pais e filhos. Por isso que aí agora é José. Mas o que a gente faz? Trazendo esse conhecimento para o público final,
até a demanda que tem lá, ela vai diminuir, vai facilitar a vida desses juízes, desses promotores, do pessoal que trabalha, porque é muita coisa, então, e são assuntos muito profundos, para que eles possam resolver e dar uma sentença, é muito profundo, tem muita. E na mediação essa profundidade é possível ser trazida à tona para que as pessoas possam se resolver emocionalmente e possam se resolver entre si. Eu, É. é, por incrível que pareça, nós só temos 5 minutos. Então Acho que correndo, né? eu vou te Passou muito rápido. agradecer profundamente a tua presença, né? Você tem um instituto, inclusive, que ensina, forma mediadores, né? Depois eu vou deixar para que as pessoas tiverem interesse em fazer o curso, eu vou deixar as informações, vou passar para o grupo. E, assim, é um prazer tê-la conosco. Eu também, assim, foi uma conexão muito grande entre a gente. Sei que vamos fazer grandes parcerias também, né? Sim, E eu vou deixar agora que você faça suas considerações finais. tá bom. Então, agradecer novamente, doutora Vanessa. Foi uma alegria estar aqui com vocês. Passou muito rápido mesmo. Essas lives a gente tem tanta vontade de interagir, conversar e trocar, e elas passam normalmente, né, bem rápido. Bom, Mas foi uma alegria. Eu espero ter contribuído de alguma forma para algumas reflexões. A gente não exaure o tema quando a gente fala aqui, existem, né, outras coisas que a gente poderia conversar, mas a minha intenção foi de contribuir de alguma forma para falar que tipo de conflitos familiares têm aparecido mais, fazer uma reflexão, na verdade, dessa transformação dentro do ambiente familiar que tem acontecido no momento atual, explicar um pouquinho a diferença das ODRs para as mediações online, falando da positividade, né, nessa ferramenta, nesse formato de mediação nos dias atuais. Falar do poder transformador da mediação. Eu sou uma fã da mediação, né? Há 30 anos eu advogo e há quase 15, na verdade, entrei nessa área da mediação e me apaixonei pela área sistêmica, aí há uns 6 anos atrás também. Então, são paixões que a gente tem, que a gente acredita, e acredita principalmente pela efetividade. Eu sou uma pessoa que eu acredito muito no que é efetivo. Então, a gente está falando aqui de um método da mediação que é efetivo, que é seguro, é transformador, e o mediador eu vejo um pouquinho como uma sementinha aí na pacificação do mundo. Eu acho que os mediadores eles têm uma função como vários outros profissionais. Todos nós temos a nossa participação no mundo, né? Mas o mediador ele está muito voltado para a pacificação. Então, os juízes eles compreendem, eles entendem talvez a mediação como um desafogamento do judiciário, como você falou, e eu acho que isso é muito benéfico para o judiciário. Mas para o mediador mesmo, a nossa grande intenção é colaborar com pacificação. Se isso significar um número menor de processos na mesa do juiz, ótimo para o juiz, né? Mas eu fico feliz da vida, independentemente de qualquer coisa, se eu colaboro para uma cultura de paz, para a sim, pacificação. De alguma forma, se eu colaborei com aquela família, com aquele casal, com aquelas pessoas, para que voltem a conversar, para que tenham um diálogo melhor e restabeleçam uma relação, a missão foi cumprida de alguma forma, né? Então, eu quero não tem preço, agradecer né? muito. Quero deixar um convite aberto, você falou que vai colocar aqui depois, mas a gente vai estar em breve com uma capacitação online, né, pelo IPMEC, vou divulgar nas redes sociais, e já tem um começando na terça-feira da semana que vem, exatamente sobre o tema que nós estamos conversando, sobre mediação Maravilha, familiar. Então, é um curso maravilha. que vai ter 7 encontros, às terças e sextas-feiras, das 17 às 20, né? Então, vai ser dado esse curso por mim, pela professora Helena Mandelbaum, que inclusive é uma grande amiga que está aqui presente, eu vi que ela entrou aqui, a doutora, que é uma mediadora lá de Portugal, que mora no Brasil, muito conhecida, excelente mediadora, foi a minha mestre, eu me capacitei com ela anos atrás, né? E nunca mais larguei, nunca mais deixei o que de Bom, professora e mestra virou amiga, né? E pela professora Fabiana Aidar também, professora do IPMEC. Então, somos em 3 que vamos dar esse curso. Começa na terça-feira e aí pode entrar em contato comigo de alguma forma aqui pelo IPMEC. Depois, se você quiser, pode divulgar o meu telefone, tá? pode Deixar deixar. no vídeo. E fica aí o convite para quem quiser participar desse curso, que é um curso de mediação familiar. Então, quero te agradecer bastante. Foi um grande prazer ficar aqui com vocês. Estou à disposição quando a gente quiser bater outros papos e você quiser, estou à disposição aqui, porque foi muito gostoso. Perfeito, que bom, fico muito feliz.
E amanhã nós estaremos aqui novamente às 10 horas. Vai vir aí a doutora Marília Alves. Ela é advogada também do Rio de Janeiro e tem toda essa visão do direito sistêmico. Vai ser uma continuidade, né, nesse objetivo. A Mora falou, somos 3, éramos 6. Tá bom? E hoje à noite também tem a jornada Escolhas, tá? Às 9 horas, nesse mesmo canal, a gente vai estar aqui numa jornada Escolhas. Você escolhe o que planta. Tá sendo incrível, vai terminar amanhã. Então é isso, gente. Um grande abraço, muito obrigada. E Obrigada. vamos marcar mais uma. Tá Vamos, bom? à disposição. Beijo. Beijos a todos. Beijo. Obrigada. Tchau.